Ah, olá pessoal. Digam-me, estão preparados para mais uma análise de 20 minutos sobre uma história em quadrinhos? O que foi? Não, volta. Volta. Ok. Acho que preciso achar uma coisa mais light pra hoje. E eu queria abordar novos assuntos mesmo. Então, acho que hoje nós vamos falar sobre literatura britânica no século XIX. Calma, não é tão ruim quanto parece. É só Sherlock Holmes. Eu amo Sherlock Holmes. Eu amo os livros, eu amo os filmes, eu amo os mistérios e, acima de tudo, eu amo o personagem. E muita gente está na mesma há mais de um século, porque Sherlock Holmes é o personagem mais adaptado para o audiovisual de todos os tempos e foi representado mais vezes que esse cara ou esse cara. Ok, não é muito claro o consenso. Tem fontes que dizem que o Drácula tem mais e tem outras que dizem que Jesus tem mais. É tudo meio ambíguo. Mas ele tem mais que o Batman. Foi mal, Bruce. Ele já apareceu em tantos filmes, séries, quadrinhos, games, livros além do cânone original. Foi representado e reinventado de tantas maneiras e tem tanto pra falar que eu decidi dedicar todo um segmento de vídeos aqui no canal sobre o assunto. E para abrir esses vídeos, eu vou dar uma olhada nas pessoas que melhor interpretaram o único detetive consultante do mundo no cinema e na TV. Esse é o meu top 5 atores que interpretaram Sherlock Holmes. Número 5. Peter Cushing. Peter Cushing é um dos meus atores favoritos de todos os tempos. Se você não reconhece, ele é o Moff Tarkin do primeiro Star Wars, o comandante da Estrela da Morte. Sabe, o senhor evacuar em nosso momento de triunfo? Mas ele também é um dos atores britânicos mais legais de todos os tempos. Ele até já interpretou o Doctor Who. E não, eu não me refiro ao Doctor, é Doctor Who mesmo. Mas isso é história para outro dia. Ele era um grande fã do detetive. Em 1968, ele estrelou em uma série da BBC, onde ele fez um ótimo trabalho, apesar do orçamento extremamente limitado. Se você já viu o Doctor Who clássico, você sabe bem o que eu tô falando. E infelizmente, a maior parte dos episódios se perderam. Mas essa série não é a razão pela qual ele está nessa lista. Sabe, Cushing é conhecido por fazer parte de vários filmes juntos de Christopher Lee, do diretor Terence Fisher e outros em uma produtora chamada Hammer Films, famosa por fazer vários filmes de terror gótico dos anos 50 aos 70, incluindo vários filmes do Drácula e Frankenstein, onde Cushing interpretou o Dr. Frankenstein e o Van Helsing mais foda de todos os tempos. Em 1959, a Hammer fez O Cão dos Baskerville, que traz seu estilo único para a história, deixando o realismo de lado para um universo gótico que combina muito com a premissa de história de fantasmas do livro. The strange thing was, there were no footprints, Mr. Holmes. That cannot be quite true, Kenneth. They were the servant Barrymores, for instance, your own and Sir Charles's. Cushing destrói nesse filme, com Holmes arrogante, manipulador e pomposo, mas cavalheiresco e fundamentalmente bem intencionado. A única razão pela qual ele não está mais alto nessa lista é porque só foi feito esse único filme pela Hammer. E assim como no livro, ele some por uma boa parte dele. Em 1984, ele fez o filme para a TV Masks of Death, que mostra um Holmes aposentado, mas eu não consegui assistir esse. Mas ainda assim, eu adoro o Cão dos Baskerville, eu adoro a Hammer, eu adoro Sherlock Holmes e eu adoro Peter Cushing. Então não percam a chance de assistir. Good man. What do you want me to do? Identify anything I may find. Strange things are to be found on the moor. Like this, for instance. Número 4. Basil Rathbone. Este é o Sherlock Holmes mais icônico de todos os tempos. Mesmo antes de você sequer ter lido ou visto qualquer coisa com o personagem, essa já era a imagem que você tinha na sua cabeça. É como o Boris Karloff fazendo o monstro do Frankenstein.
Well, whoever's behind all this thing must be out of his mind. On the contrary, my dear fellow, if my assumptions are correct, this little scheme has behind it the most brilliant and ruthless intellect the world has ever known. Basil Rathbone interpretou o detetive mais famoso do mundo em 14 filmes, entre 1939 e 1946, junto de Nigel Bruce como Watson. O único dos filmes que é uma adaptação direta dos livros é o primeiro, O Cão dos Baskerville. E a partir do terceiro filme, as histórias se passam no tempo presente, muito antes daquela outra série. Bem, por presente me refiro aos anos 40, mas, ei, é a sua chance de ver Sherlock Holmes enfrentando nazistas. You understand that? Unfortunately for you, that is not to be. We're held, yes, but the invasion will proceed without us. Em momentos beira a propaganda de guerra descarada, mas ainda assim é uma cápsula do tempo fascinante. A série também tem um papel muito importante em consolidar a reputação do Moriarty como um dos vilões mais icônicos de todos os tempos, considerando que ele aparece em boa parte dos filmes. I'm going to break you, Holmes. I'm going to bring off right under your nose the most incredible crime of the century, and you'll never suspect it until it's too late. Então, por que não está mais alto na lista? Bem, porque não é minha representação favorita. Nos filmes, Holmes, enquanto ainda com algumas excentricidades, é retratado como puramente heróico e altruísta, e falta a arrogância e vícios de personalidade que fazem do personagem tão fascinante, e assim tira muita da dimensão dele. Pior ainda é o Watson de Nigel Bruce, que virou um pateta e alívio cômico. Mas isso é compreensível se você colocar em contexto que os filmes são da era de ouro de Hollywood, que era bem conservadora e cheia de censura, então realmente era complicado retratar o lado anti-herói do personagem. E se eu parar de comparar com o que eu considero a adaptação ideal do Sherlock Holmes e simplesmente julgá-los pelo que eles são ótimos. Rathbone e Bruce têm grande química juntos e muito carisma. Os filmes têm pouco mais de 1 hora cada e são dos maiores marcos na história do Sherlock Holmes, então definitivamente assistam. Nonsense, Watson. You don't know what you're doing. Of course I know what I'm doing. You mean you're not hypnotized? Certainly not. Then get off the wall, you idiot. Número 3. Нашел. Vasily Livanov. Esse aqui pode ser uma surpresa para quem não conhece. Que tal um Sherlock Holmes soviético? Меня зовут Шерлок Холмс. Прошу вас, пройдите в гостиную. Não só os russos fizeram uma série de um dos maiores ícones britânicos de todos os tempos, como ela é também uma das melhores adaptações de personagens já feitas. As Aventuras de Sherlock Holmes e Dr. Watson. A série consiste de 11 episódios feitos entre 1979 e 1986, que adapta as histórias mais conhecidas de forma fiel, mas com algumas alterações para conectá-las em uma narrativa mais coerente. Pense em um curso intensivo Sherlock Holmes Melhores Momentos. Это мелочь. Но нет ничего важнее мелочей. От любой, даже самой ничтожной мелочи можно протянуть цепь логических рассуждений. Livanov alterna entre ser intelectual, quieto e mal-humorado, e energético, jovial e até com um senso de humor não tão sarcástico que muitas vezes não é visto em outras versões. Sua interpretação é tão boa que ele foi nomeado membro honorário da Ordem do Império Britânico em 2006 por conta dela. Ele também é o Holmes que simplesmente dá um golpe de karatê no Moriarty. Isso é incrível. Vitaly Solomin também é ótimo como um jovem e bem intencionado, mas crédulo Watson. Eu acho que a série tem um ritmo mais lento e atmosférico que a maioria das outras adaptações, mas que te absorve nessa Londres vitoriana made in Russia. Teve uma nova série russa lançada em 2013. Eu assisti o primeiro episódio e o visual e os valores de produção são impressionantes, mas ela não me cativou muito. A série antiga, por outro lado, tem a minha recomendação máxima. Infelizmente o DVD nunca foi lançado no Brasil, então eu só posso sugerir que procurem baixar. Fazer o quê? Vale a pena. Número 2. Benedict Cumberbatch. Just in. 67. Vocês sabiam que estava chegando. Acho que é um testamento para a popularidade dessa série
enquanto no mesmo período em que ela é produzida, aquele que é possivelmente o maior astro de Hollywood da atualidade também interpreta Sherlock Holmes em blockbusters de alto orçamento e outros atores famosos, e esses filmes não chegam nem perto da relevância dessa série da BBC. A série adapta a maior detetive do mundo para os tempos atuais, e pela primeira vez utiliza todo o potencial dessa premissa. Holmes e Watson são agora Sherlock e John. Sherlock usa adesivos de nicotina e só manda mensagens de texto. John publica casos em seu blog, e todos secretamente shippam. Assistir a série é bom, mas assistir a série tendo lido os livros é melhor ainda. Não apenas pelas inúmeras referências e piadas internas, mas por, apesar de não ter escrúpulos e mudar vários elementos da trama, cada mudança parece cuidadosamente pensada e justificada, considerando a natureza da série, e você sente como se a série tivesse piscado pra você a cada mudança que ela faz, ao mesmo tempo em que ela admite que o fez. E não se contenta em pescar influências somente dos livros originais. Ela entende que a concepção popular do personagem é igualmente importante na sua construção, e também pega boas sacadas de outras adaptações. E se ele ainda não é tão conhecido quanto, digamos, o Brad Pitt, Benedict Cumberbatch tem se tornado um dos atores mais cultuados de toda a geração, com uma legião de fiéis Cumberbitches. Seu Holmes é arrogante, fala rápido, é mal-humorado, mórbido e se autodenomina um sociopata altamente funcional, mas também é cativante, complexo e, bem... You're a bloody psychopath. High-functioning sociopath. With your number. Fofo. Mas ao mesmo tempo em que muitas mudanças são feitas para conquistar novas gerações, muitas coisas são mantidas. É, acima de tudo, uma série que entende a essência do personagem profundamente e ainda arrisca interpretações que não são expostas de maneira óbvia nos livros originais, mas que fazem total sentido com uma leitura cuidadosa. É uma das séries mais populares da atualidade e ela merece. É a representação perfeita do grande detetive para a nossa geração. E se você é um daqueles que ainda não assistiu, eu altamente recomendo. Possible suicides, 4 of them. There's no point sitting at home when there's finally something fun going on. Look at you all happy, it's not decent. Who cares about decent? The game, Mrs. Hudson, is on. Antes de chegarmos ao primeiro colocado, existem toneladas de boas adaptações, mas eu vou fazer algumas menções honrosas. A Vida Secreta de Sherlock Holmes pelo mestre Billy Wilder foi um filme muito subestimado em seu tempo, mas cujo humor inteligente e a introspecção dos personagens faz um dos filmes mais influentes na forma como interpretamos Holmes hoje em dia. Apesar de alguma resistência minha, Elementary é genuinamente uma boa série, bem escrita e bem atuada, mesmo que não tão esperta quanto Sherlock, não se conecte tão bem com o personagem original e os livros. Os filmes do Guy Ritchie com Robert Downey Jr. são divertidos. Eles têm mais a ver com Sherlock Holmes que muita gente imagina, e eu não desgosto deles, mas também não tem nem de longe cacife para entrar nessa lista. E esse nós vamos discutir outro dia. E o melhor Sherlock Holmes de todos os tempos é... I can strongly recommend a 7% solution of cocaine. Would you care to try it? Jeremy Brett. Enquanto todos nessa lista interpretaram Sherlock Holmes de forma incrível, Jeremy Brett é Sherlock Holmes. Ele interpretou o papel de 1984 a 1994, em 41 episódios, incluindo alguns filmes para a TV, para a série do canal inglês Granada. A série adapta fielmente as histórias originais, com cuidado especial para mantê-las de forma autêntica, sem comprometer a transição entre as mídias, mas algumas pequenas mudanças eram feitas se necessário. No episódio O Intérprete Grego, por exemplo, todo um clímax que não havia no conto original é criado para dar à história uma conclusão mais satisfatória. E no centro de tudo isso, havia Jeremy Brett. Ele podia ser frio e soturno, ou engraçado e exagerado, ou até intimista e empático. What a lovely thing a rose is. There is nothing in which deduction is so necessary as in religion. It can be built up as an exact science by the reasoner. Our highest assurance of the goodness of Providence seems to me to rest in the flowers. It is only goodness which gives extras. And so I say again, we have much to hope
Sua voz e aparência se encaixavam perfeitamente, e ele também tinha essa energia e entusiasmo em cada uma de suas ações e fazia Sherlock Holmes mais vivo que nunca. Ele se tornou obcecado pelo papel, que ele dizia que era o mais difícil que ele já interpretou, pior que Hamlet ou Macbeth. Ele abraçou o personagem totalmente, usava o método e o incorporava por dias, tanto que a ideia de Sherlock Holmes passou a lhe assombrar. Brett era bipolar, e acho que ele incorporou elementos disso no personagem, com imprevisíveis mudanças drásticas de humor. I must confess, Holmes, to being a little surprised. I am not retained by the police to supply their deficiencies. Ele buscou tratamento, mas ao longo da série você pode ver lentamente sua saúde se deteriorando e sua energia acabando, mas quando perguntavam, ele simplesmente respondia que o show tinha que continuar. Jeremy Brett morreu em 1995, sendo uma das mais duras perdas da história do detetive. Mas como legado foi deixar essa, que é uma das maiores adaptações do personagem mais adaptados de todos os tempos, em boa parte por conta desse ator que deu sangue por ele. Então testemunhe por si mesmo. Todos os episódios da série estão no YouTube de uma forma ou de outra. Lá você vai ver o personagem ganhando vida em sua forma mais autêntica possível, em toda a sua inteligência, sua excentricidade e até seu heroísmo. Assista e confira, porque Jeremy Brett é o melhor Sherlock Holmes de todos os tempos. Top 5 interpretações de Sherlock Holmes. Naturalmente, essa é a minha opinião como fã, mas eu acredito que Arthur Conan Doyle aprovaria da minha escolha. Ok, talvez ele não, porque teria de saco cheio de Sherlock Holmes, mas eu aposto que o próprio Sherlock Holmes aprovaria. Not so fast, that would be a poor assumption. Sherlock Holmes? In the flesh. Não acredito, é o Sherlock Holmes em pessoa. E que é extremamente parecido comigo. Pá, absurd. I look nothing like you, simpleton. Ele é ainda mais convencido que eu. I can deduce by the state of your right sleeve that you have made a list of top 5 actors, of whom have portrayed yours truly. Wow, sério? No, I just read the video description. And who, pray tell, have you chosen as the best one? Jeremy Brett, é claro. Ha! Obviously. Such typical lack of imagination. Bem, então qual é a sua adaptação preferida? Without a clue. Sério? Por quê? Because in that picture I am played by Michael Caine. And as you all know, there's nothing I enjoy more than my cocaine. Ok, boa piada. What joke? Bem, aqui nos livros você usa cocaína. Não que aconselhe ninguém, mas você usa. E no inglês traduzido, Michael Caine meio que parece com minha cocaína. Então, essa foi a piada, né? No! I'm just a really big Michael Caine fan. Are you making fun of my addiction? You twat! Não é nada disso. Oh, I see. Let's all make fun of the junkie. God, and I thought I was cold. I have cases to solve. Sr. Holmes? Sherlock? Espera! Come, Watson. Come. The game is afoot. I can deduce by the bewilderment in your eyes that you have found this video simply fascinating, and therefore I highly suggest that you click on the subscribe button and share it with all your friends, of which I have none. Ele é tão legal. What? Nada. Eu volto logo com mais vídeos sobre Sherlock Holmes e também com outros sobre cinema, livros, games e quadrinhos. E por falar em quadrinhos, eu tenho feito uma série de vídeos sobre as HQs mais famosas do Batman, o outro maior detetive do mundo, de acordo com ele pelo menos. Apesar de que ele geralmente bate muito mais do que deduz.
Mas enfim, está procurando por análises mais inteligentes sobre quadrinhos? Clique aqui. Não sabe nada sobre quadrinhos e quer saber por onde começar? Clique aqui. Clica